É um imenso orgulho para nós recebê-los aqui na UAB. Eu estou reabrindo aqui, ao invés do Luciano, que representa o nosso presidente Felipe Santa Cruz, né? Porque, obviamente, por ser um evento de mulheres, e a gente, então, tem essa incumbência também, né? De falar um pouquinho pela nossa instituição, além de falar pela nossa comissão. Hoje é um dia muito feliz, realmente, porque já tem algum tempo, eu hoje falava com a Rita Cortez ao telefone, e é bom eu dizer logo antes que eu me esqueça, que ela pediu para justificar que ela está em Brasília e não poderia vir, nossa presidente do IAB. Né? E a gente estava comentando que a ideia de homenagear as fundadoras foi num evento da Rita, da comissão que a Rita preside, e que havia uma homenagem a Joselice, até lembro que algumas companheiras estavam, e eu ainda como vice-presidente da comissão substituía a presidente aqui na mesa. E nós falamos sobre isso. Né? E em uma de nossas reuniões da OAB Mulher, do grupo, né, uma companheira nossa, que é a Amanda, não sei onde é que ela está ali, a Amanda, uma das pautas, a Amanda sugeriu, por que não damos uma medalha Mirtes Campos, né, que tem essa força toda, essa pessoa, Mirtes Campos, para Rosa, para Joselice, e podemos pensar em outros nomes. Então, a Amanda sugeriu isso, e foi sensacional essa ideia. Realmente era uma coisa que a gente tinha que fazer, porque eu costumo dizer, nada como a gente olhar para trás e conhecer a nossa história, né, para saber de onde a gente veio, para saber onde a gente quer chegar. Né? O nosso presente é muito difícil. Todas vocês sabem muito bem as batalhas que enfrentamos dia a dia. Mas o passado foi ainda mais. Né? Quando essas mulheres, a gente tem que dizer bravas mulheres, né? Porque a mulher tem que se destacar até nisso, ela tem que ser forte, ela tem que ter garra, ser guerreira. A gente diz, essa mulher é espetacular, aí ela sobressai, né? Aquela coisa que vocês já estão acostumadas no nosso machismo da sociedade. Né? Mas são mulheres sensacionais, sim, que abriram espaço para nós. Criaram nessa casa que, assim como tantas outras instituições, né, historicamente com machismos e vindo desse patriarcado, era difícil, claro que era. E a gente sabe que até hoje tem questões que são lidadas, que a gente lida aqui todo dia, que é claro que os homens não têm a mesma percepção do que a gente. Não é que não se importem, tem uns que não se importam mesmo, né? Mas não é que todos não se importem, muitos se importam muito. Mas não tem o quê? A vivência, né? Não sentem, o que a gente chama de local de fala, né? Lugar de fala. Então, quando eu digo que é realmente um orgulho ter essas mulheres aqui, para mim é realmente porque eu nasci mulher, mas a gente vai se construindo, né? E essa construção depende muito de todas nós, da convivência que a gente tem, daquilo que a gente estuda do passado, daquilo que a gente troca todo dia, e o quanto que elas ainda têm para nos ensinar, né? Na verdade, é ensinar, sim. É uma troca de experiências, mas a experiência que elas trazem realmente é muito importante para nós. E eu vou passar a palavra ao Luciano, mas como hoje é um dia de homenagens, vocês me perdoem, a gente está até com espaço, a gente está um pouco correndo, porque eu sei que o Luciano tem muito compromisso, e está representando o nosso presidente aqui, mas eu não posso deixar de pontuar. Primeiro que, realmente, o nosso presidente, eu acho que depois da família do Felipe, eu e Rosa somos as maiores fãs. Mas somos fãs porque, desculpem o linguajar mais corriqueiro, mas é um cara sensacional. Sabe? Progressista, que sempre ajudou muito a gente, sim, vendo como iguais. E eu sou realmente um exemplo e prova viva de quando o Felipe me pegou pela mão e disse, vamos ao interior, sabe? Vivian está aqui fazendo assim com a cabeça, que sabe que é verdade. Quantos presidentes e presidentas eu conheci no interior nessas andanças com o nosso presidente, né? E a gente tinha até muita crítica, às vezes, mesmo de mulheres. Nossa, só um monte de homem e você. Como é que seu marido aguenta isso? Nossa, se não aguentasse, não podia ser meu marido, né? E eu estou começando, é o pioneirismo, vocês têm que vir atrás. O pioneirismo que é delas, na verdade. Vejam como é que as coisas, nos momentos, elas são diferentes, né? A gente vive coisas diferentes, mas a gente vive umas opressões parecidas, né? Então, eu tenho que ressaltar. A Fátima, nossa companheira que está aqui, sempre diz, né? Nunca vi uma OAB assim. Tão aberta, tão nosso espaço.
Então, e nesse contexto, sem querer, como é que a gente diz, um popular mesmo puxar saco de ninguém, eu tenho aqui ao meu lado um parceiro maravilhoso, que é o Luciano Bandeira. Algumas de vocês fazem curso de promotoras legais. A nossa querida Leila Linhares deu aula ontem, foi super elogiada pelas colegas. E nós estamos lá, temos esse convênio, o Luciano sempre nos ajudou desde o primeiro. Né? Entendeu a importância disso e todo mundo que faz fica muito feliz de ter feito esse curso. Né? É muito importante para nós, para o nosso crescimento, né? Nosso entendimento de tantas coisas. Então, também só tenho a agradecer. A gente está indo a todo o Estado batalhando pela efetivação da Lei Júlia Matos. Hoje eu fui a Nilópolis, estou me estendendo. Luciano, era para me estender, mas... Cada lugar que a gente vai, hoje quem estava comigo era a Rebeca e Thaís, e o juiz, vou esperar que o tribunal faça um provimento. Meu amigo, é 1 ano e meio que já tem a lei, é uma lei federal, é para aplicar. Não é para esperar o tribunal fazer provimento. Bianca tá vendo, sabe que a gente passou também em outra comarca. É difícil. É o quê? Só para dizer que as mulheres grávidas não podem passar no raio-x, porque está na lei. Tem uma reserva de vaga para mulher grávida, inversão de pauta. Né? É uma lei para mulheres grávidas, lactantes. Gente, é só isso. E a gente encontra a maior dificuldade. Né? E a casa nos apoia o tempo todo. Eu me orgulho demais, sabe, da OAB construída, sabe, da OAB que foi construída. E, assim, eu tenho muito orgulho de estar aqui. E, sem dizer que nenhuma homenageada é mais importante do que outra, óbvio que não. E a Patrícia, que é essa companheira querida aqui, que vai depois falar de todas elas, né, do currículo de cada uma. Eu já agradeço assim, muito desde já a Leila. Eu não tinha o prazer de conhecer pessoalmente, mas é lógico que a gente sabe quem é e cruza em tantos eventos, tantas pautas. É uma honra muito grande para mim estar com ela aqui. A Comba eu já havia conhecido, a Comba já participou até de um evento nosso aqui, né, Comba? Muito obrigada. E a Joselice, todos sabem, eu quando fui presidente da Comissão da Mulher em Teresópolis, a Joselice era presidente aqui. Né? A gente sabe a força dela, a importância que ela teve para todas nós. Agora, a Rosa é uma pessoa, nem sei dizer para vocês. Ela, com essa doçura que ela tem, ela carrega a gente com o coração. Mas ela também é brava. E ela sabe defender a gente também. Então, por muitas vezes, eu disse, Rosa, o que eu faço aqui? O que eu faço ali? Estou certa? Estou errada? E ela, como uma mãe, tá, Rosa? Eu não vou dizer irmã mais velha, não. Como uma mãe, sempre nos acalentou, sem passar a mão na cabeça, em momentos que ela achava que estava errado. Então, a Rosa, gente, é uma força para a gente, que eu acho que, assim, muitas sabem disso, mas outras não têm nem ideia. Essa mulher que foi presidente de subseção numa época que ninguém era, e uma mulher chegava lá. Tem que ter, assim, uma força, uma disposição, sabe? E a gente então, tem um carinho por ela enorme, sabe? A gente, assim, Rosa, para mim, se existe isso, se a gente pode dizer isso, aqui eu teria que perguntar à diretoria, é minha presidente de honra. Porque ela fica com a gente, ela não vai. Ela fica conosco. Então, Rosa, obrigada por tudo. Eu não poderia deixar de dizer isso. Tá? Depois eu vou sair, porque a Patrícia, que é a nossa coordenadora de educação jurídica, que a nossa comissão é plural, nossa comissão é feita por várias mulheres valorosas, várias delas estão aqui. Né? É a Patrícia que vai conduzir o trabalho com vocês. Então, eu só queria deixar esse beijo para a Rosa e passar a palavra ao Luciano. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigado, Marisa. Boa noite a todas presentes, a todos que estão aqui prestigiando esse ato. Eu quero registrar aqui o que é muito importante para mim. Primeiro, cumprimentar o OAB Mulher na pessoa da Marisa, que está fazendo um trabalho imenso no estado todo, trabalhando essa questão da paridade, da igualdade das falas, da presença em todas as mesas, na presença em todos os cargos, de, no mínimo, a divisão de forma igual, a paridade dos 50% é o que a gente busca. E a gente vai alcançar muito em breve. Eu vou cumprimentar
rapidamente, para não perder, depois vai ser lido um pequeno currículo, biografia de cada uma das homenageadas, mas a minha história da Ordem dos Advogados eu não poderia deixar aqui de cumprimentar todos os homenageados na pessoa da minha querida Rosa. Eu, quando cheguei aqui na Ordem, a presidente mulher, a presidente advogada, que nós tínhamos, a nossa referência, já era a Rosa, e a Rosa importou muito nesse crescimento nosso aqui na Ordem dos Advogados, ela é uma referência para a gente. Eu quero cumprimentar a deputada Jandira Fegali, muito importante a sua presença, pela história de luta por essas pautas, pela pauta da mulher, da presença, da afirmação da mulher na sociedade brasileira. Então, estou muito feliz de ter a deputada aqui participando desse evento, muito importante a sua presença. Muito obrigado. Bem, eu vou dizer aqui, eu não vou ficar me estendendo, falando por um, como eu já disse, a Patrícia depois vai falar, vai cumprimentar, até porque eu acho que essa pauta nós temos que apoiar, participar, mas quem tem que falar hoje são as mulheres. Então, eu vou falar muito rapidamente, apenas em nome do presidente, da Ordem, dizer da felicidade que nós estamos aqui, e como é importante essa medalha Mirtes Campos, e eu penso sempre na história da Mirtes Campos, e como revela essa história a luta da mulher advogada. Mirtes saiu de Macaé. Primeiro ela fez uma luta imensa para conseguir sair de Macaé, do interior do estado do Rio, vir ao Rio de Janeiro para estudar direito. Um sonho. Ser aceita na Universidade Federal, poder estudar, e aí vocês imaginem como era um mundo diferente. A luta era para poder sentar nos bancos escolares, poder estudar. E ela conseguiu isso, ela venceu. Era uma mulher forte, uma mulher determinada. E após isso ela conseguiu, se formou, virou bacharel em Direito. E numa época que sequer existia a Ordem dos Advogados do Brasil ainda, proibiram a Mirtes Campos de advogar. Ela era bacharel, mas ela não podia advogar, porque o Instituto dos Advogados Brasileiros, na época, ele não tinha, que hoje é presidido por uma mulher, doutora Rita Cortez, é muito importante dizer isso. Nós temos aqui a primeira presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Moema Batista, que é muito importante, mulher muito forte também, que venceu muitas barreiras, né, Moema? Uma luta muito grande. Mas então a Mirtes, ela não se deu por vencida. Ela continuou lutando até ser aceita no Instituto dos Advogados Brasileiros e depois, a partir de então, poder ser advogada e exercer a sua profissão. Então essa vontade, esse espírito de luta, esse espírito de resistência, que é uma palavra que eu acredito que hoje é muito importante no nosso país. Hoje é uma palavra muito importante, é uma palavra que todos nós devemos ter na cabeça, em mente o tempo todo. Nós vivemos um momento, e principalmente da advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, um momento de resistência. Se não houver a resistência, nós não teremos algo por que lutar no futuro. Então esse momento de resistência é muito importante. E eu vejo aqui hoje que nós temos outras mulheres que vieram também no mesmo caminho que fez Mirtes, que venceram, que já foram escolhidas pelos seus pares para exercer lideranças importantes. Nós temos a Vivian aqui, nossa presidente de Vassouras, escolhida pelos advogados da sua comunidade, da sua cidade, para liderá-los. Isso é muito importante para nós, Vivian. Como fez a Rosa, abriu o caminho para todas. A Rosa abriu esse caminho. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, representando o nosso presidente Felipe, representando a Ordem dos Advogados nesse momento. Mas eu acredito sim que esse momento ele deve ser feito pelas advogadas, para as advogadas, e a nós, advogados, o que nós temos que fazer é sentar, apoiar e aplaudir. Por isso eu desejo a todos um grande evento, desejo sucesso nessa pauta e que eu espero que a medalha Mirtes Campos seja um instrumento de afirmação de todas as pautas da mulher na sociedade, mas da mulher advogada como um todo. Obrigado. Agora, gente, a Patrícia vai falar, pelo amor de Deus, eu não estou agradecendo a presença de ninguém, ela vai fazer tudo isso depois, com calma. Mas é que a gente tem que quebrar o protocolo, sabe? E fazer aqui uma surpresa
Aproveitar aqui a presença do Luciano representando o Felipe. E a gente queria homenagear a Rosa. Não, essa é uma homenagem extra. Homenagem extra. Na verdade, é uma homenagem singela da OAB Mulher, que vai estar escrita assim, redigida. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, tem a honra de homenagear Rosa Maria de Souza Fonseca pela força e dedicação à frente da comissão da OAB Mulher, da seccional e da subseção de Volta Redonda, Rio de Janeiro, 26 de junho de 2018. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB do Rio de Janeiro, e Marisa Galdi, presidente da OAB Mulher. Já tem alguma maquiagem? Só para esclarecer aqui. Era só, a gente só para E bem, aproveito que a minha missão está completa, a missão dos advogados está completa, eu entrego a presidência da sessão a Marisa Galdi e vou me sentar com vocês. Obrigada, Luciano. Só para esclarecer, gente, as homenagens vão continuar. Isso é uma coisa extra. O Felipe tem muito carinho pela Rosa também, e a gente só quis... É uma homenagem, na verdade, da OAB Mulher, mas é da OAB RJ. Né? Tá escrito aí. É da OAB mesmo para essa guerreira que, como eu disse, foi presidente 3 vezes de subseção e depois presidente da Comissão da Mulher. E antes de passar a palavra para a Patrícia, porque é ela que vai conduzir o evento com vocês, a Rosa vai depois falar, como todas terão um tempo de fala, óbvio, né? O evento é delas, elas são muito mais importantes aqui hoje. Eu só queria falar um pouquinho da Patrícia, porque a coordenadora do GT de Educação Jurídica, não sei se alguns não sabem, a gente tem vários grupos de trabalho, um deles é Educação Jurídica. E esse GT ele acaba que permeia todos os outros um pouco, né, por causa dos eventos e tarefas e tudo. E a Bianca, que está aqui, que é a nossa vice-presidente, em certo momento, ela já fazia tudo muito com a Patrícia. A Patrícia é nossa secretária adjunta e a Patrícia já fazia tudo ali sempre, ajudando a gente em tudo, né? Que é muito bacana, não importa qual é o GT, qual é a tarefa. A gente está junto, né? Chega para cá, Rosa, mais para cá. E aí a Bianca, em determinado momento, falou, Marisa, como vice-presidente, você tem viajado muito, eu já tenho que fazer algumas outras coisas, eu acho que... E aí realmente partiu dela. Eu acho que a Patrícia devia ser a coordenadora. E é muito bacana quando uma colega diz, eu acho que quem tem que fazer o que eu estou fazendo é a fulana, porque ela está fazendo muito bem, sabe? E ela merece isso na mesma hora. Eu concordo plenamente. A Patrícia já sabia que a Patrícia estava fazendo tudo isso. Mas que bacana ela, sabe? A gente estudou o que a gente pode, né, gente, para começo, né? E dizer, eu acho que ela está merecendo ser a coordenadora, eu já sou a vice-presidente. Então a gente passou a coordenação para a Patrícia, que foi uma escolha super acertada, e ela está começando hoje, nesse evento, primeiro evento que ela está como coordenadora. E a Patrícia já era da época da Rosa, né, Rosa? Eu falo assim, a Patrícia é cria da Rosa. Eu fico brincando assim. Totalmente. Então, assim, quando ela já conhecia a Patrícia, ela já era pessoa total minha confiança, porque ela veio da Rosa, né? E então, isso para dizer para vocês que todas vocês são importantes demais, sabe? Assim, não dá para ficar nomeando sem deixar de falar de alguém, mas essas minhas coordenadoras são maravilhosas, outras que não são coordenadoras, que me acompanham em tantos lugares e fazem tanta coisa, vão em faculdade para colar cartaz, para fazer uma palestra, para chamar para evento, e não estão sentadas na mesa. Sabe? Porque é o resultado final. É a gente estar junto, é a gente divulgar, é a gente batalhar, porque isso aqui é nosso, né? Então, eu agradeço muito a essas companheiras que muitas vezes ficam invisibilizadas, né? No sentido de, nesse momento só. Mas eu quero que elas saibam disso, desse carinho todo que a gente tem, e eu quero fazer um agradecimento público. Não chora, Fátima. Não choro também. Fátima, Bianca, Rebeca, Marília, Thaís, Fernanda, enfim, Josete está ali, Mariana, a nossa comissão, Amanda... Amanda, já falei aqui, né, do evento, que a ideia que foi dela. E são essas pessoas, gente, elas fazem o nosso... Paula. O nosso dia a dia, Suzani. Não vou ficar, por isso que eu não queria falar nome. Mas... Cadê Solange? Tá lá em cima. Não é a outra. Aquela lá em cima.
E Silvia. Então, é isso. Então, eu quero descer, eu quero que vocês entendam que não é porque eu não estou dando valor ao evento, muito pelo contrário, estarei ali. Mas eu acho que a Patrícia tem que conduzir o evento com vocês. É a coordenadora do GT que tem que tocar com vocês hoje as homenagens, tá? Então, muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, tá? Bom, boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês, é super importante. Voltando. Então, obrigada a presença de todos vocês. Super importante cada uma de vocês que está aqui, porque, eu acho que é importante para cada homenageada a presença de cada um de vocês. Agradecer aos homens presentes. A gente precisa de vocês ao lado, a gente quer caminhar ao lado de vocês. Então, é muito importante que vocês prestigiem também os nossos eventos, os eventos da OAB Mulher. E agora eu vou falar de umas duas presenças que o Luciano já falou, da Jandira, da nossa deputada, e da doutora Moema. A gente tem aqui presente também nessa noite a doutora Isa Moraes, é presidente da Comissão de Projetos Sociais da OAB Minas Gerais, e vem representando a nossa seccional Minas Gerais. E temos aqui presente também a doutora Ana Rocha, secretária da Mulher do PCdoB, e aí é secretária municipal, né, da Mulher. Tá? Bom, e agora... O Luciano falou. E agora, falando, vamos passar para o evento, que a gente já está, né, com o horário bem adiantado. O Luciano já falou, né, sobre Mirtes Campos, um pouquinho de quem foi o Mirtes Campos. Eu queria só ressaltar aqui a época que isso tudo aconteceu, todo o espaço que ela abriu para a gente. Ela nasceu em 1875. É difícil imaginar, né? Uma mulher, naquela época. Acho que a primeira vitória dela foi ter conseguido entrar para a faculdade de Direito, né? Que na época eram ciências jurídicas. E conseguiu entrar, ela se formou em 1898. É muito lá atrás, né? Para a gente é um pouco difícil, né, esse tempo todo, imaginar que ela avançou dessa forma. Se formou em 1898 e em 1899 foi a primeira tentativa dela de entrar no IAB. E foi orientada, na época, a entrar como estagiária, porque parece que no estatuto do IAB, à época, eles tinham lá que advogados bacharéis, formados há menos de 2 anos, só poderiam entrar como estagiário. E naquela época era sócio, né? Sócio do IAB também, não era inscrição como a gente tem hoje na ordem. E ela só conseguiu 7 anos depois, realmente, a inscrição principal dela, que foi em 1906, se eu não me engano, 1906. E aí, ela, além de advogada, ela teve algumas funções no tribunal, ela não foi só advogada, teve alguns cargos, algumas funções, e também escrevia para alguns jornais, Jornal do Comércio, alguns outros jornais, ela tinha algumas colunas, sempre escreveu sobre aborto, naquela época, imagina, escrevia sobre aborto, sobre o voto feminino, né? A gente teve as nossas feministas da primeira onda, que a primeira luta foi pelo voto feminino. E escrevia sobre aborto, voto feminino, e também sobre advogada, sobre o trabalho da advogada. Enfim, um pouquinho do que foi Mirtes Campos. A Amanda vai falar melhor para vocês sobre a medalha, doutora Amanda Mota. E eu queria chamar, para a gente começar as homenagens, a doutora Amanda Mota, para começar a homenagem para a Joselice. Só queria dizer... Não sei se ela vai dizer, mas Joselice, infelizmente, ela sempre teve desejo de receber essa medalha, né? Foi a fundadora da primeira OAB Mulher, que também foi a pioneira nas seccionais do Brasil, a primeira comissão. E tem 2 anos que ela faleceu, não conseguimos fazer essa homenagem para ela em vida, mas fazemos agora. Doutora Amanda, está com a palavra.
Boa noite a todas e todos. Nossa, esse dia é um dia de muita alegria, de muita felicidade, porque se hoje eu estou aqui, eu agradeço a todas essas mulheres que estão sentadas aqui nessa mesa. Então, gostaria de primeiro agradecer muito a doutora Marisa Gaudio por ter abraçado essa ideia e por nos proporcionar esse dia de hoje, que com certeza tem que entrar para a história. Eu fiz um trabalho de TCC, eu fiz um curso na Emerge, de Gênero e Direito, e eu falei sobre a nossa casa. E eu não encontrei nada como nós somos carentes da história da mulher advogada. Então, eu acho que pelo menos o dia de hoje vai entrar um pouquinho mais na história para quando uma outra colega quiser falar sobre a instituição e falar sobre as mulheres advogadas, elas terão um pouquinho mais de conteúdo. Quero agradecer também à doutora Patrícia. Doutora Patrícia, parabenizar muito, né, pela nossa pesquisa, ela me ajudou muito. Quero agradecer também à doutora Bianca, que sempre me apoiou e sempre me incentivou a não desistir das minhas ideias. Né, a gente teve uma afinidade, a recíproca, parece que nós somos amigas assim uma vida inteira. Como o doutor Luciano roubou a minha fala, que eu ia falar um pouquinho da história da doutora Mirtes Campos, e ele já contou para vocês, eu não vou ser repetitiva. Só vou falar que a medalha Mirtes Campos ganhou esse nome por ela ter sido a primeira mulher advogada no Brasil. Então, essa medalha representa a luta da mulher, a persistência da mulher, a garra da mulher. Então, a simbologia dessa medalha é muito importante. Então, para ter noção do quanto é importante esse dia para todas nós, mulheres advogadas. E não só nós, mulheres advogadas, mas para todas as mulheres da sociedade. Pois foram mulheres que, num tempo muito sombrio, onde elas não tinham direito de fala, elas lutaram e conquistaram. E resistiram a todas as torturas que sofreram, principalmente as torturas psicológicas que até hoje muitas mulheres sofrem. Então, a gente tem que agradecer muito e homenagear muito essas mulheres e trazer a memória delas, porque é importantíssimo. E por que eu digo que um dia hoje é feliz? Infelizmente, a gente não tem hoje com a gente a doutora Joselice, que era um desejo dela, era um sonho dela receber essa medalha, porque ela foi a primeira presidente da Comissão OAB Mulher, isso em 1985. A primeira Comissão OAB Mulher foi do Estado do Rio de Janeiro, então a nossa foi a pioneira. E foi uma época que ela teve que lutar, onde as advogadas vinham aqui na casa e não conseguiam as suas habilitações, porque os maridos vinham antes, conversavam com a diretoria. Então, essas mulheres já estavam aqui, perceberam a necessidade de formar uma comissão para que essas outras mulheres conseguissem, sim, exercer a sua profissão. Então, assim nasceu a Comissão OAB Mulher, e hoje a gente tem aqui a doutora Glória, a gente tem aqui a doutora Leila, que foram também uma das pioneiras na criação dessa comissão. Então, a doutora Joselice, além de presidir a primeira comissão, ela também voltou à casa em 2013, no primeiro mandato do Dr. Vadidamos, para presidir, e ela mudou o nome da comissão, porque ela achou importante, ela percebia que em 2013 ainda tinham pouquíssimas, 2003, ainda tinham pouquíssimas mulheres na casa, né? Ela ainda sentia essa dificuldade, então ela achou que se colocasse Comissão OAB Mulher, de repente ela conseguiria chamar outras mulheres para estarem aqui, para perceberem a importante de terem mulheres aqui na casa, na militância, né, do órgão de classe. Doutora Joselice, ela era advogada, foi fundadora da Comissão OAB Mulher, como eu já falei para vocês. Ela foi diretora do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, foi uma militante da causa da mulher, militou muitos anos ao lado de Calheiros Bonfim, Humberto Teles e Paulo Maurício, em muitas outras, principalmente na retomada da OAB pelo campo progressista da advocacia fluminense. Foi secretária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Teresópolis, tendo sido uma das fundadoras deste conselho. Foi conselheira do Conselho Estadual do Direito da Mulher, o CEDIM. E nós temos aqui também hoje, que veio nos prestigiar, a Helena Piragibe, que é a atual presidente do CEDIM. Muito obrigada por estar vindo aqui. E quem vai receber a medalha em homenagem à doutora Joselice é a doutora Glória Maria e a doutora Glória Márcia, desculpa, a doutora Glória Márcia e a doutora Moema Batista.
Bianca, por favor. Você pode dar um minutinho para a gente falar? Obrigada, amada. Boa noite a todas as amigas e as colegas advogadas. A quem saúdo especialmente na pessoa da doutora Patrícia. Não podendo deixar de assinalar o nome da nossa querida Comba, uma das precursoras, junto com Leila Linhares e também a doutora Rosa. Eu, por questões de emoção, embora frequentar muitas tribunas, mas em razão da grande ligação que nós tínhamos com a Jo, tivemos presas juntas, lutamos desde o tempo da Faculdade Nacional de Direito, eu trouxe por escrito um texto de uma outra homenagem e que realça quem foi Joselice, porque nós precisamos de exemplos. E a Jo conseguiu concentrar no seu trabalho, na sua discreta atuação, um exemplo de advocacia, de solidariedade, enfim, de organização. Então, eu vou me escusar de fazer uma pequena leitura, são 3 parágrafos. Joselice, aleluia, cerqueira de Jesus. Nasceu em Salvador, mas viveu sua vida no Rio de Janeiro. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito e participou ativamente do movimento estudantil. E aqui eu faço um parêntese. A Jo está sendo homenageada porque foi uma grande advogada e porque fez política institucional. Lembrou bem a Moema Baptista, que é outra craque do assunto. No momento em que as pessoas repugnam a política, a grande política, que tem bem e mal, como tudo temos na sociedade, a Jo fez política. E foi por isso que ela conseguiu se tornar um exemplo para todas nós e atuar como advogada brilhante que foi, uma profissional de extrema confiança e de extremo sucesso, né, na área trabalhista. Ela foi também uma pessoa que atuou institucionalmente, atuou politicamente, por isso chegou a ocupar cargos na administração. Eu realço esse aspecto porque ela não descansava, ela não reclamava. E olha que todos nós que vivemos política estudantil, política partidária. Mas Jo estava sempre prosseguindo. Bem, ela participou ativamente do movimento estudantil, foi presa política e processada pela Justiça Militar, como nós todos, e foi absolvida, como nós também naquela época, durante o curso da Faculdade Nacional de Direito, por falta de provas. Mas estivemos presas na PE do Rio de Janeiro e fomos torturadas. Fomos militantes, militante política e feminista, notabilizou-se na advocacia trabalhista, porque Moema poderá dizer muito mais, defendendo trabalhadores e entidades sindicais, da Petrobras aos médicos, aos avulsos, aos mata-mosquitos, enfim. Era uma advogada plena, não escolhia a clientela. Ela advogada nacional do sistema de prevenção. Hoje estamos aí, né? Foi a primeira mulher diretora da OAB-RJ, na gestão de Carlos Maurício, e uma das cofundadoras da OAB Mulher. A OAB Mulher começou sem regulamentação, porque nós não queríamos fazer um departamento sindical, e começou na gestão de Francisco Costa Neto. Na gestão seguinte de Hélio Saboia, ele propôs uma regulamentação, procurador do Estado, profissional, advogado, regulamentou a comissão. Mas ela existe desde os anos 80. E aqui no Rio, em Minas, com o Sistema de Defesa da Mulher, e São Paulo e em outros estados. Talvez tenhamos sido realmente pioneiras, como o Rio era pioneiro. Foi... Sim, presidiu a OAB Mulher, participou do IAB e do Sindicato dos Advogados, da direção da ACAT, da direção da ABRAT, da Associação dos Advogados do Brasil e de Portugal, foi fundadora dessa Associação Brasil e Portugal, e da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica,
que é filiada à Associação Internacional de Femmes de Carrière Juridique, enfim, com sede lá em Paris, e que participa da ONU como relatora. Foi secretária municipal, como já disseram, de Teresópolis, palestrou pelo Brasil inteiro, palestrou em Portugal, onde residiu por curta temporada. Assessorou as presidentes do Conselho da Mulher do Estado e do município do Rio de Janeiro, teve 2 filhas, Clarice e Mariana, 2 netos e uma neta. Era uma pessoa agregadora e a amiga de todas as horas dos amigos e pessoas que necessitaram de sua ajuda. Sempre dedicada aos injustiçados, sem distinção. Temos muitas saudades. Apenas para justificar a ausência das filhas que moram em Teresópolis e tiveram dificuldade para descer. Agora, em cima da hora, até uma falou com a Amanda no telefone para justificar que gostariam muito de estar presente. Quem não teve o privilégio de conhecer a Joselice, era bom saber que ela era desse tamanhozinho, fisicamente. E era uma gigante, né, Leila, né, Comba? Era uma pessoa muito querida de todas nós. Essa fundação que agora a Márcia referiu, da Associação Brasil-Portugal, ela que inventou, ela que criou isso. Isso não nasceu assim de uma instituição, nada. Então, ela que foi para Portugal, resolveu unir o Brasil e Portugal, e hoje essa associação funciona, tem um ano um congresso no Brasil e o outro ano um congresso em Portugal, que teve agora até o último em Cascais. Então, a Joselice foi muito interessante porque ela não falava muito, mas como agia. Era uma pessoa, não sei, a gente fica assim tão emocionada de falar dela. Ela já recebeu uma homenagem aqui esse ano passado, que a Salete ainda estava presente, veio para falar por causa da luta. A Joselice, ela lutou tanto institucionalmente e lutou até os últimos momentos da vida dela. Porque essa maldita doença veio e nos levou a Jô. Então, que ficasse registrado sempre dentro do coração de cada uma a pessoa fraterna que era Jô. Era tudo isso que agora a Márcia falou e registrou aqui, tudo que a Amanda falou. Mas era uma pessoa fraterna, era uma pessoa humana, era uma pessoa solidária, não media esforço, já sem forças. Jandira sabe disso, porque teve muito lá no hospital. Já sem forças, mas ela estava junto, estava sempre junto. Todas as nossas reuniões, nós temos até hoje o nosso grupo do Zap. A gente não tirou. Onde estavam ela, estavam a Salete. Eu acho que essa homenagem, foi pena que ela não visse essa homenagem, porque é muito justa, muito justa. Eu agradeço em nome da família dela, assim como estou muito feliz de ver que a Leila e a Comba, não conhecia a Rosa, também estão recebendo. Quando eu vi o convite, assim, eu falei, eu vou deixar de estar no meu Cachoeiro Itapemirim, mas eu não posso perder de estar lá para dar um abraço nas minhas amigas. Parabéns à comissão, parabéns a vocês que tiveram a ideia e que possamos seguir os nossos passos como da Mirtes Campos. Nada como ouvir companheiras de época da Joselice, né? Quer dizer, eu não tive o prazer de conhecer, mas eu acho que eu acabei de conhecer muito dela agora, né? Com os 2 testemunhos das companheiras que foram também fundadoras da UAB Mulher na época de Joselice. Bom, vou convidar as duas para receberem, então, a medalha em nome da Joselice ali embaixo com a doutora Bianca. E a doutora Amanda, daqui a pouco, faz a próxima homenagem. E agora passo a palavra para a doutora Amanda, a nossa homenageada, a doutora Comba Marques Porto. Doutora Comba Marques Porto,
advogada, juíza aposentada pelo TRT Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira profissional como professora pública primária. Graduou-se em Português e Literatura em 1967 a 1970 pela UERJ. Depois graduou-se em Direito em 1971 e 1975 pela UFRJ. Militou como advogada por mais de 20 anos. Foi assessora do Conselho dos Direitos da Mulher na Assembleia Nacional Constituinte de 1986 a 1988. Então, ela foi uma das percussoras que estavam lá lutando pela nossa Constituinte de 1988, né? A tão conhecida Constituição Cidadã. Depois ela passou para o concurso da magistratura, onde atuou por quase 14 anos. Voltou à militância, que sempre foi sua paixão, e está hoje como subsecretária do Conselho Municipal do município do Rio de Janeiro. A doutora Comba, eu a conheci através de uma querida amiga, professora, e hoje virou uma grande amiga, a doutora Adriana Ramos. E quando eu a conheci, ela me contou a história dela, e aí eu fiquei sabendo que ela também tinha sido uma das fundadoras, né, da nossa comissão, uma das lutadoras pelos nossos direitos. Então, eu achei de suma importância que ela também fosse uma das homenageadas, porque ela é muito importante para todas nós, né? Nós sabemos o quanto ainda é muito difícil para nós mulheres, então, o quanto foi difícil para essas mulheres numa época que era muito mais dura, e principalmente numa época de ditadura. Então, ela merece todo o carinho e todas as homenagens. Eu chamo para entregar a medalha a doutora Marisa Gáudio. Então, para mim realmente é uma grande honra voltar a esta casa, pisar nesta nossa casa, a nossa histórica OAB, e nem sei o que dizer, nem sei como dizer de que sentimento é esse de estar sendo homenageada, porque a gente faz as coisas, mas de repente não acha que isso seja motivo para grandes reconhecimentos. Eu já fiz tanta coisa na minha vida e sempre movida, digamos assim, pela intenção de fazer o melhor pelos outros. Foi isso que eu aprendi nos meus tempos douradíssimos de militância estudantil e continuei fazendo por aí afora, na medida, enfim, do que me é possível fazer, sempre sem muita, digamos assim, notoriedade, porque não é o meu propósito, mas por aí venho fazendo. Eu acho que cada uma de nós é pioneira, né, ao seu modo, quer dizer, é pioneira. Cada uma que foi pioneira ao seu tempo e na medida do que permitiu o seu tempo, né? E Mirtes de Campos foi uma mulher que traçou um destino semelhante ao de algumas outras mulheres que nós, geração que veio um pouco depois, botamos na mesma galeria. Essas mulheres que saem das pequenas cidades do interior, eu já estou aqui pensando em Carmen da Silva, nossa companheira feminista, nascida em 1919, Mirtes bem antes, são aquelas pessoas que rompem com os padrões, né, para buscar não só uma satisfação pessoal, mas uma satisfação, digamos assim, uma satisfação cidadã, digamos assim, né? Eu, quando entrei para a faculdade de letras, eu me deparei com um mundo novo, muito, muito instigante. Era 1967, era 1968. Eu me vinculei ao movimento estudantil na faculdade e
fui apresentada ao pensamento de Simone de Beauvoir na minha faculdade. As minhas aulas por si só, as aulas do meu curso por si só, eram fóruns de debate sobre filosofia política e sobre o pensamento que revolucionava o mundo naquela época. Então isso foi uma grande contradição, porque nós estávamos em plena ditadura, né? Eu entrei na faculdade em 67, nós estávamos em plena ditadura e, ao mesmo tempo, vivíamos uma efervescência participativa, uma ânsia de renovação. A gente tinha, então, a oportunidade que talvez muitos jovens hoje não sei por que não tenham, porque talvez como eu digo, cada um vai descobrindo o mundo ao seu tempo, né? Quando eu entrei para a Faculdade de Direito, eu já estava tarimbada, digamos assim, de lutar contra a ditadura, de organizar os estudantes na resistência ao Decreto-Lei 477, que veio justamente em março de 69 como uma resposta à mobilização do ano de 68. Então, eu já entrei lá gata escaldada. E mais, eu entrei com uma decisão político-partidária. Não foi só uma escolha pessoal. Eu larguei a licenciatura, eu larguei o ensino, o magistério primário, destino de todas as mulheres da minha idade, da minha época, para entrar na Faculdade de Direito, porque era preciso reorganizar o movimento estudantil. Eu era vinculada ao Partido Comunista Brasileiro na universidade, então foi uma decisão minha pessoal, discutida no coletivo. E eu fui com essa missão, porque a Faculdade Nacional de Direito tinha sido destroçada pela ditadura. Não sobrava ninguém, muita gente presa, e, enfim. Então eu fui para lá com essa missão. Quer dizer, eu escrevi certo por linhas tortas, porque, na verdade, não era bem uma escolha. Eu já tinha uma graduação, eu podia continuar na literatura que eu tanto gostava, e foi a minha escolha genuína primeira. Mas eu fui para o direito e, olha, eu não me arrependo nada, porque eu não me arrependo mesmo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que eu passei, então... concluindo o meu curso, olha as coincidências, eu concluo o meu curso em 1975, quando as feministas, as mais, digamos assim, pioneiras, um pouco acima, Leila estava lá no meio delas, nós somos da mesma idade, mas ela já estava, e elas organizaram o seminário da ABI sobre o comportamento da mulher brasileira. Eu era ainda não formada, eu fui ao seminário, assisti o seminário, fiquei encantada com a ideia, com a proposta. Evidentemente que os meus companheiros do Partido Comunista viram com uma certa desconfiança, né? Isso é coisa de burguesa, para dividir a classe operária. Mas eu farejei uma coisa diferente. E aí a gente vai ver como são as coisas. Eles tinham um certo temor de um divisionismo, era aquela posição daquela época em que a esquerda não podia se dividir. Todos tínhamos que lutar contra o inimigo maior, que era a opressão política, a fome. Mas não foi muito difícil, eu acho, a muitas cabeças pensantes logo se darem conta de que lutar pelos direitos das mulheres é lutar por esta grande causa, porque as mulheres mais vitimadas pela falta de direitos são justamente as mulheres das mulheres operárias, as mulheres mais pobres, as mulheres que não têm recursos, né? Então, foi assim que começou a minha advocacia, começou num momento muito interessante. Eu me vinculei ao movimento feminista e escrevi a minha história a partir daí, com esse olhar, né? E eu queria só, para concluir, que me deram 5 minutos, mas eu acho até que eu já falei mais, dizer o seguinte: eu acho que todas nós, advogadas, estamos demonstrando quanto somos capazes de cumprir esse compromisso que a gente faz quando toma posse e quando se inscreve na ordem, que é o compromisso que está presente na advocacia dos escritórios, nas carreiras jurídicas de Estado, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, a magistratura, sem
que sem o direito não se chega a ela. E hoje em dia as mulheres estão realmente ocupando esses espaços de uma maneira brilhante. Mas o que mais me encanta mesmo, que me encanta na minha própria biografia, que eu até me belisco para saber se fui eu mesma que estava lá, foi essa reescritura dos direitos. Foi essa reescritura, foi o momento que a gente se junta, não é, Leila? Em 1975, 76, para passar, juntamos, eu era advogada recém-formada, a Leila já tinha se formado um ano antes de mim, e outras juntamos-nos com Ana Acker, juíza do trabalho, e outras mulheres, para passar em revista a legislação e detectar os pontos, que eram muitos, discriminatórios. Então, isso até hoje me encanta. E hoje me encanta mais, para concluir, a ideia, o desafio de fazer cumprir esses direitos que nós conquistamos. Hoje nós temos uma legislação razoavelmente estruturada, mas o fosso entre a lei e a realidade das mulheres ainda é muito grande. O Brasil ainda é um país machista. O Brasil ainda é um país que manda meninos lá para a Rússia para fazer aquela palhaçada que fizeram lá. Palhaçada nada, porque aquilo é muito mais do que... Aquilo é uma violência movida por fraude, pelo direito, abusando de uma pessoa que não entendia a língua. Então, eu acho que para hoje o grande desafio é esse. É isso que eu estou tentando fazer à frente da Subsecretaria de Políticas de Mulher, para mulheres, para a mulher, da Prefeitura, conduzindo lá a campanha do enfrentamento à violência, pensando em ampliar isso. Vamos conseguir agora ampliar o Centro especializado de atendimento à mulher, levando para Madureira, Campo e Realengo. Em breve acho que vamos conseguir isso. E é isso, minha gente. Eu agradeço. Compartilho essa medalha com todas essas mulheres que, nas suas respectivas épocas, e com todas as meninas que estão aqui hoje sustentando a nossa OAB Mulher, lembrando e também invocando uma outra mulher que me ocorreu hoje assim que eu acordei, que fez um papel parecido e talvez muito mais, digamos assim, significativo, que foi a advogada francesa, nascida na Tunísia, Gisèle Halimi, que em 1970, 73, 72, pôs-se a defender uma menina de 16 anos, Marie-Claire, sua mãe e sua tia, que haviam sido presas porque tinha feito o aborto. Uma menina de 16 anos. Então, eu aqui acordei, não sei por que, pensei em Gisèle Halimi, como um exemplo também de uma brilhante advogada que ergueu na Europa, e isso chegou, os ares chegaram aqui no Brasil, né, do que ela fazia, esse desafio que foi remover da legislação francesa, vigente desde 1920, que era a lei que punia o aborto, remover esse obstáculo, que já está removido há muito tempo. E que, pensando sempre em desafios, por que não discutir isto agora, não é? Quantos desafios nós ainda temos a vencer nessa luta? Muitíssimo obrigada a todas e a todos presentes, e vamos nessa, vamos continuar construindo essa história dos direitos das mulheres, que é uma história muito bonita. Muito obrigada. Marisa agora tem uma palavrinha rápida para vocês. Tem que entregar, vou dar para ela. Você só fala ali, você não vai deixar entregar para Como a gente sempre fala que mulher tem tanta dificuldade para ter a palavra, né? Quando a gente tem, a gente não quer largar, não é verdade? Eu só queria... foi muita coisa falada, e quando falou de Joselice, eu fiquei me lembrando que eu realmente fui presidente da Comissão da Mulher em Teresópolis quando ela estava aqui pela segunda vez.
né? E ela foi secretária lá. Então, assim, eu vivi muitos anos em Teresópolis, por isso eu tinha essa lembrança forte da Joselice, desse convívio. E Salete Macalós foi minha professora na PUC, né? Assim, e eu lembro sempre de uma frase dela. Ela dizia assim: você vai chegar em casa hoje, vai se olhar no espelho e saber que você é uma pessoa melhor, que você aprendeu alguma coisa. Pode não ter aprendido direito do trabalho, mas sobre a vida você aprendeu. E ela dava aula de história pra gente. Ela dava aula de política pra gente. Então, assim, uma pessoa... Então, quando ela esteve aqui realmente na homenagem a Joselice, eu estava sentada aqui com a Rita. Foi o que eu lembrei, né? E eu queria, gente, só fazer um recorte importante. Eu acho que é importante porque eu fui vendo as meninas do nosso GT, nosso grupo de trabalho das mulheres negras, chegarem, porque elas estavam em reunião, por isso que elas não estavam aqui cedo. E dizer que essa história, a Amanda comentou que a gente tem pouca história, ela achou pouca coisa quando ela estava pesquisando para pós, e é verdade. E aí depois foi falado também que no início não tinha o registro, né? E tudo. É por isso que a gente tem essa dificuldade toda de buscar essa história, né? Então, a gente, assim, se a gente tinha uma advogada, fundadora da comissão negra, a gente não sabe. A gente comentou isso com a Marina, né? Então, assim, a gente faz questão de também dar uma homenagem, até porque é uma coisa assim, simbólica, importante para nós da OAB Mulher, homenagear também uma advogada negra. A gente vai fazer isso depois, né? A Marina vai explicar melhor, tá? Essas mulheres queridas, que eu já falei aqui, dessas bravas guerreiras, são outras que estão junto conosco, né? O que eu falei no início, estamos todas juntas, apesar de a gente ter diferenças, tá? Então, e além disso, o Henrique, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e está aqui conosco hoje, disse aqui para mim, eu falo logo, né, Henrique? Vamos fazer um livro com essas histórias e com essas mulheres? Então, gente, o que vocês acham? Vamos fazer um livro? Amanda disse, não temos muita coisa. Vamos fazer um livro, Amanda? Vamos falar com a Derson? Vamos fazer um livro mesmo. Sei que vai ser, tem que pensar no dinheiro, mas... Ó, Luciano. Eu acho que a gente pode fazer um livro para a gente guardar essas memórias todas nossas e a gente dizer, temos sim, está aqui a nossa história. Tá? Então, obrigada, a gente devolve a palavra para a Trícia. Isso. Ótima ideia. Eu queria também falar só sobre... A gente, na verdade, esses slides é um pequeno resumo de tudo que essas mulheres maravilhosas realizaram. Até porque são muitas realizações, são muitas coisas. Se a gente for falar da vida de cada uma aqui, pensa bem, acho que a gente tinha que fazer um evento para cada uma, para a gente já falar a noite inteira da vida delas. Então, eu queria até pedir perdão, né? Não tem como, a gente teve que reduzir para poder fazer homenagem às 4. Mas foi muito legal, porque trazendo essas mulheres aqui hoje, a gente acabou conhecendo um pouco mais, né, do que a gente, em pesquisa, a gente às vezes não consegue. Né? E quem viveu lado a lado com elas é que vai trazer essa informação para a gente. Eu queria registrar também a presença de 2 amigos, 2 colegas, Dr. Ricardo Menezes, presidente da Comissão de Juizados Especiais, ex-presidente da OAB Barra, queridíssimo Dr. Ricardo, e Dr. Pedro Dalboni, também nosso colega de Volta Redonda, é o presidente regional lá do IBDFAN do Sul Fluminense, tá? Faltou registrar os 2. E agora vamos à nossa terceira homenageada, doutora Leila Linhares, que está aqui ao meu lado, uma honra imensa. Essa eu mesma vou fazer a homenagem. Vou fazer daqui mesmo, até por conta de... Ali eu não tenho acesso aos slides. Bom, Leila Linhares sempre incluiu na sua agenda a luta, né, pelo aborto legal e seguro. Isso, assim, né, anos. Vou ler aqui. É advogada, uma das fundadoras também da Comissão OAB Mulher, coordenadora da ONG Sépia. Ela, como diretora da ONG, ela atua nas jornadas de direito ao aborto legal e seguro, nasceu no Rio também, mãe de 3 filhos e avó de uma menina. Uma das filhas está ali, Mariana, né, que hoje segue o seu caminho na Sépia. E aqui a gente acolheu uma coisa que eu acho interessante dela. Ela ensinou a sua neta a dizer uma frase que considera fundamental: homens e mulheres têm os mesmos direitos. Então, quer dizer, é aquela educação feminista que a gente sempre sonha, né? Que na verdade, tem que ser para as meninas e para os meninos, para a gente conseguir mudar através da educação é que a gente vai conseguir mudar isso e acabar com o machismo. Eu não tenho dúvida de que é através da educação. Acho que uma das grandes feitos que, pelo menos
ao meu ver, da Leila, entre tantos imensos inúmeros, que só vocês começarem a pesquisar sobre a Leila, é assim um livro, né? De 1000 páginas, eu acho, assim, um livro de 1000 páginas. Pois é. Foi ela integrar esse grupo de mulheres que escreveu e defendeu o projeto de lei Maria da Penha. Ao final, a gente já vai ter até uma foto disso, essa época do que chamou-se de consórcio de ONGs, onde participou a CEP, a CEFEM, a CLADEM, Temes e acho que Advocacy. Elas formaram esse consórcio de ONGs e fizeram isso. Foi em 2002 que começou essa conversa, essas reuniões com representantes de todas essas ONGs. E em 2003 elas conseguiram apresentar esse projeto ao Congresso Nacional. E aí ele teve todos os trâmites até a lei ser sancionada, Maria da Penha, em 2006. Né? E a gente, assim, a gente falando aqui é uma coisa que parece rápido, mas a gente pode imaginar o que elas passaram, essas reuniões, para formar esse projeto e para conseguir apresentar isso ao Congresso, né? E conseguir, depois de 3 anos, ser sancionado. É um longo caminho. Depois a gente teve a lei do feminicídio, e assim, mas ainda bem que a gente tem mulheres que caminharam, né? Que fizeram esse caminho para hoje a gente estar aqui. Participou da Conferência Internacional de Mulheres. Está passando. Participou da criação dos primeiros conselhos estaduais de defesa da mulher no início da década de 80. Fez parte de um grupo de mulheres que atuou na inserção da igualdade de gênero na Constituição de 88 também, né, junto com a Comba. Autora de diversos livros e também diversos artigos femininos, muitos. Se vocês pesquisarem, eu tenho vários. Essa foto, se eu não me engano, é da época, não é do consórcio de ONGs, essa reunião. Essa foto, aliás, eu tirei de um curso que eu fiz no Senado, pelo site do Senado, da Lei Maria da Penha. Fiz há pouco tempo, agora está na 2ª turma. Fala muito de você lá, muito. Então, gente, assim, é muito difícil falar de uma mulher dessa, né? A gente só pode agradecer mesmo. Obrigada. E, assim, espero que a gente tenha força para continuar, né, nessa luta, a luta que vocês começaram, que, graças a Deus, ainda estão aí junto com a gente precisa de vocês junto. E agora eu queria chamar a doutora Amanda Mota para entregar a medalha da doutora Leila. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer essa homenagem que a Comissão de Mulheres da OAB está prestando a todas nós e dizer que é uma alegria muito grande, tal como pontuou a Comba, da gente estar nessa casa, né, que a gente acompanhou, né, durante várias décadas a história da OAB, numa época em que a OAB se destacou como uma grande instituição na luta contra a ditadura. Então, é muito honroso para a gente ter feito parte dessa história. E parte dessa história, não apenas no sentido da democracia política, do retorno à democracia, né? Eu entrei para a faculdade em 1965, e a Faculdade Nacional de Direito, invadida todo dia e toda hora pelas forças militares, né? Vendo colegas sendo presos, desaparecidos. Então, nós fizemos parte de uma geração que eu posso dizer que foi uma geração de desobedientes. Desobedientes em relação às ordens autoritárias instituídas, desobedientes em relação às nossas próprias famílias, que muitas vezes toldavam o nosso desenvolvimento, né, na medida em que o lugar da mulher não era necessariamente no espaço público. E eu acho que até hoje nós nos caracterizamos como uma geração de mulheres desobedientes, né? E foi a partir dessa desobediência que nós nos lançamos a criar, por exemplo, a OAB Mulher, né? Num espaço extremamente democrático, mas um espaço extremamente machista,
né? Nós tínhamos uma OAB que defendeu a democracia, mas não necessariamente uma OAB que defendia os direitos das mulheres. E quando a gente vê a dificuldade de Mirtes Campos de conseguir a sua inscrição no Instituto dos Advogados, né? Ou como tantas outras companheiras, como a advogada Romi Medeiros da Fonseca, que até hoje merece uma grande homenagem, porque foi a mulher que conseguiu a aprovação do Estatuto Civil da Mulher Casada, que ampliou um pouquinho os nossos direitos. E é importante lembrar que a minha geração, como a da Comba, se beneficiou dessa grande conquista dessa advogada Romi, na medida em que, quando nós nos casamos, na década de 60, nós não estávamos mais sobre o poder tão excessivo, tão monopolizado pelos homens, né? Nós já tínhamos direitos, né, como mulheres casadas. Então, eu acho que foi uma luta de desobediência em relação a um papel que a sociedade nos dava e é um papel que, como advogadas, nós tínhamos também dentro dessa casa. Um papel que nós ficávamos sempre no segundo plano. E quando a gente resolve se criar uma comissão ainda não oficializada, né, a Comissão OAB Mulher, nós trazíamos para dentro da OAB, nós incomodávamos a OAB. Incomodávamos que a gente trazia questões que não eram pautadas pela instituição. E foi a partir de incomodar, e certamente também a partir do reconhecimento de alguns presidentes da Ordem dos Advogados, né, como Costa Neto, como Carlos Maurício, querido amigo Carlos Maurício Martins Rodrigues, que até hoje me emociono de falar desse grande advogado, né, Cândido de Oliveira Bisneto. Enfim, um momento em que nós contamos com a sensibilidade de alguns companheiros, de alguns colegas aqui dentro da Ordem, para criarmos uma comissão e lutarmos para que essa comissão fosse uma comissão estatutária, uma comissão reconhecida como outras comissões. Mas, ao mesmo tempo que a gente ganhava espaço, né, há um detalhe, né, que a Amanda até pediu que eu comentasse, que eu gosto de comentar, para a gente ver o quanto que nós enfrentamos também, mesmo conseguindo uma comissão institucionalizada. Nós ganhamos de um colega que exercia uma função de presidente aqui da Ordem, um presente para a Comissão OAB Mulher, uma caixa cor-de-rosa, amarrada com um belo laço de fita, que tinha sido comprada pela secretária do presidente a pedido dele. E nós abrimos a caixa, e a caixa continha linha, fios agulhas de tricô, né, agulhas, botões, ou seja, uma caixa de costura. Né? Então, a nossa comissão, mesmo institucionalizada, ganhou de presente uma caixa de costura, que nos apontava de uma maneira de brincadeira, né? E se costuma dizer que nós feministas não temos muito humor, porque a gente percebe que por trás dessas brincadeiras, né, está, na realidade, se revelando um inconsciente extremamente machista. Nós pusemos essa caixa em destaque na nossa sala, né, na salinha que a gente tinha aqui no prédio antigo da OAB. Nós pusemos essa caixa de destaque para mostrar o quanto que nós ainda precisávamos avançar. Então, quando hoje a gente pensa em Mirtes Campos, na dificuldade de avançar em Mirtes Campos, eu diria que hoje também nós temos dificuldades, infelizmente, de avançar dentro da OAB. Nós, advogadas, somos certamente 50% dos advogados inscritos na OAB, né? Ou talvez mais. Né? Da mesma maneira que as defensoras públicas são 52% das defensoras públicas inscritas na Associação de Defensores Públicos. E, no entanto, nós não temos uma representação que chega sequer à lei de cotas. Né? Provavelmente a nossa representação aqui é que nem a representação das mulheres no Congresso Nacional, que beira os 10%. Então, é importante que nós, mulheres advogadas, continuemos com essa ideia da nossa desobediência. Vamos invadir a praia, né? Vamos lutar para paridade, 50% sim. Eu acho que essa deve ser a nossa pauta. Assim como a gente coloca na pauta dos políticos que nós esperamos eleger, né, nas próximas eleições, né, a busca da democracia plena, né, sem divisão de classe, de raça, de sexo, de orientação sexual, eu acho que a gente tem que trazer para dentro desse espaço, que é um espaço democrático, também esse direito das mulheres a serem efetivamente, igualitariamente representadas, que a gente tenha candidatas, que a gente tenha um conselho da OAB que realmente
represente, né, essa atuação contínua das mulheres advogadas, que ainda continua extremamente invisibilizada, né? Nós temos ótimas mulheres advogadas, brancas, negras, né, e nós precisamos que essas mulheres tenham realmente o reconhecimento da sua classe e que estejam representadas aqui. E eu queria também chamar a atenção que nesse processo de mulheres desobedientes, né, muitas de nós mulheres também nos envolvemos na mudança da Constituição, né, atuamos, né, dando assessoria jurídica, né, pro bono às companheiras que estavam no Conselho Nacional do Direito das Mulheres, passamos um pente fino em toda a legislação, como disse a Comba, né, para olhar essa legislação com o que hoje a gente chama de perspectiva de gênero, e avançamos sim quando a gente conseguiu regulamentar o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que falava em relação ao repúdio, né, à violência intrafamiliar. E, nesse sentido, nós assumimos o compromisso, mulheres, não só advogadas, mas também juízas, procuradoras de justiça, como, por exemplo, a atual procuradora, a vice-procuradora Ela Vieco. Nos juntamos em grupo, organizações feministas, para elaborar o projeto Lei Maria da Penha. E esse projeto, né, foi um projeto que nós tivemos a grata articulação, né, com a deputada Jandira Fegali, que eu fico muito feliz que esteja hoje aqui. Nós apresentamos esse projeto à Secretaria de Política para as Mulheres e apresentamos esse projeto à Câmara dos Deputados. E, na realidade, foi através da atuação da Câmara dos Deputados que o projeto apresentado pelo governo federal, pela então Secretaria de Política para as Mulheres, que não era necessariamente o nosso texto original, foi através da articulação política dentro do Congresso Nacional da deputada Jandira Fegali que nós conseguimos que a Lei Maria da Penha passasse com as demandas, com aquilo que nós tínhamos colocado e até avançasse mais. Então, é importante esse trabalho das mulheres advogadas, não apenas na nossa militância no fórum, na nossa militância nos escritórios, na nossa militância dentro da OAB, mas a nossa militância na sociedade, na propositura de leis que não vamos imaginar que é um congresso misógino, um congresso machista, um congresso conservador que vai legislar em nosso nome. Nós temos agora vários projetos de lei sofrendo, né, ataques contínuos, um deles é o próprio projeto da Lei Maria da Penha e também essa lei da alienação parental, que parece que foi uma lei feita sob medida contra as mulheres, no sentido de desqualificar as denúncias que as mulheres apresentam de violência sexual contra as crianças. Então, não apenas há uma lei de alienação parental que recai sobre as mulheres, mas há também um novo projeto de lei, que eu espero que seja arquivado, que é um projeto de lei que criminaliza a alienação parental, ou seja, além de ter a perda da guarda de seus filhos, essas mulheres que não conseguem ter as provas suficientes em relação a abuso sexual contra as crianças, essas mulheres que, se não denunciarem, vão ser consideradas mulheres coniventes com a violência que essas crianças sofrem, e quando denunciam, essas mulheres são consideradas alienadoras e que poderão, então, ser presas se esse projeto de lei for aprovado. Então, é importante que nós, mulheres advogadas, que conhecemos a letra da lei, que conhecemos os trâmites legais necessários para apresentar uma lei, barrar uma lei, eu acho importante que a gente seja, né, realmente não apenas cresça institucionalmente, cresça dentro da nossa instituição, mas que cresça também num protagonismo externo, que as mulheres advogadas possam, né, pegando a tradição de Mirtes Campos, de Romi Medeiros, e por que não dizer da nossa geração, que até hoje continua na luta, né? Quando a gente recebe as homenagens, alguns podem pensar que nós estamos aposentadas, mas não estamos, continuamos aí na militância, como Joselice até o fim. Então, é importante que nós, mulheres advogadas, possamos assumir, né, realmente essa questão da desobediência num momento de grandes retrocessos, né? Vamos avançar, vamos incomodar aqueles que limitam os nossos direitos. E eu agradeço, portanto, à Comissão da Mulher da OAB, a própria OAB, de estar instituindo essa homenagem a Mirtes Campos e nos dando, portanto, a essa homenagem a nós também. E eu espero que a gente possa, numa próxima eleição, né, para o Conselho Estadual, chegarmos aqui e vermos o Conselho da OAB
cada vez mais ampliado, de preferência 50%. Obrigada. É uma delícia escutar, né? Eu acho. Tava doida para escutar ela. E, assim, é muito bom saber que a gente pode contar com ela ainda na luta, com ela, com Comba, com Moema, com Glória Márcia, que já foi, com todas, com Mariana, que está seguindo os passos da mãe. É muito bom saber que elas ainda estão aí, que não se aposentaram, que não se aposentem, por favor, até o fim. Continuem desobedientes com a gente. Né? Isso só nos fortalece. Agora, a nossa próxima homenageada e última, a minha querida Rosa Maria Fonseca. Ela, como a Marisa já disse, né? Sou cria dela. E vou dizer por quê já. Primeiro, deixa eu falar dela. Rosa é escrita na Ordem desde 1984. Antes disso, vou dizer porque ela fez questão que eu falasse, até porque a filha está aqui. Rosa é mãe da Patrícia Mechará, está aqui. Avó do Rafael e do Emanuel. E bisavó da Malu. Ou seja, Patrícia é avó. Acreditem. Eu sou bisavó. Rosa é bisavó. Ela, apesar de carioca, ela é cidadã volta-redondense, recebeu o título em 2004 pela Câmara de Volta Redonda. E ela também é formada em jornalismo. Dedica-se à Ordem desde 1995. Quer dizer, já são 23 anos de dedicação à Ordem, que a gente sabe que é um trabalho voluntário, né? A gente também agradece, é por isso que ela está sendo homenageada. Aqui a gente vai falar sobre esse percurso dela na Ordem, todos esses anos de dedicação. Rosa iniciou em 95, como foi secretária, foi membro de várias comissões, até que resolveu se candidatar e venceu as eleições lá na subseção de Volta Redonda. Já se falou tanto aqui que foi a pioneira, não sei se a primeira presidente de subseção da região, pelo menos lá, né? Abriu as portas lá para a Vivian, que também estava aqui, e outras que a gente tem hoje. E aí ela foi, por 3 vezes consecutivas, presidente da OAB Volta Redonda, que é a 5ª subseção. Só saiu em 2012, foi o último ano dela, da última gestão, porque o Felipe chamou para que ela participasse do conselho da seccional, foi conselheira seccional, e foi presidente do OAB Mulher a partir de 2013, com a incumbência de reativar a comissão que estava parada em 2013. E assim, e dessa forma foi. Vocês vão ver aqui mais à frente. Vamos continuar com a Rosa. 2013, 2015, conselheira da seccional e presidente do OAB Mulher. E a partir de 2016, da segunda gestão do Felipe, ela não quis mais, não foi mais presidente do OAB. Mas conseguimos, estava cansada, querendo se dedicar mais à família, à religião, mas a gente não deixou. Porque vai ser até o fim, né? Vai ser até o fim também. E aí a gente, pelo menos ela continua membro com a gente da OAB Mulher, continua nos aconselhando, continua com a gente, continua nos dando força. E Rosa, assim, e agora eu vou explicar o porquê da cria. Eu, apesar da idade, tenho pouco tempo da advocacia. Eu me formei em 2009, era funcionária do Banco do Brasil, me formei em 2009, e em 2010 eu recebi a carteira da Ordem das mãos da Rosa, na última gestão dela, no primeiro ano da última gestão dela, e me coloquei nesse momento à disposição, naquele momento que a gente faz oratória, fui fazer o teste da tribuna, né? Fui sorteada, né? Fui fazer o teste da tribuna e me coloquei à disposição para trabalhar pela Ordem, né? Assim que recebi a carteira. E aí, no mesmo momento, ela também já me convocou para o OAB Mulher de Volta Redonda. E eu também, na mesma hora, aceitei. E foi aí que começou a minha história de luta pela mulher, pelos direitos da mulher. Isso em 2010. E essa é a foto. Ainda tinha cabelo. Essa é a foto, em 2010, ela me entregando a carteira.
quando tudo começou. E aí, fiquei com ela na OAB Mulheres de Volta Redonda, fizemos bastante, na última gestão dela, mas fizemos bastante coisa por lá. E quando ela aceitou o convite do Felipe para vir para Volta Redonda, ela me trouxe junto, que eu também aceitei na hora. Falei, vamos. E aí, estou na OAB Mulher. Meu trabalho da OAB eu devo a ela, né? Foi ela que me trouxe. E aí fiquei com ela na primeira gestão. Estou agora com a Marisa na segunda gestão. Primeiro passou para a Daniela Guzmão e depois passou para a Marisa no segundo ano dessa gestão. E é isso. Eu queria agradecer, Rosa, muito obrigada. Essa foto já é em 2013, quando no primeiro ano que a gente estava no Rio, no Direito ao Samba. A parceria continuou, né? E estamos aí até hoje. Direito ao Samba. 2013, tá? Então, obrigada, Rosa. Eu devo a vocês hoje. Eu que agradeço. E essa medalha eu entrego. Não podia, tomou de todo mundo. Vou lá na tribuna. Teste da tribuna. Teste da tribuna. Eu implementei o teste da tribuna em Volta Redonda. Volta Redonda tem isso. Os advogados que estão recebendo a carteira, é sorteado um deles para fazer o teste da tribuna, assim, na hora. Agora é sua vez. Eu era malvada. Bom, boa noite agora, né? A todas e a todos. Agora está na moda, assim, né? Todas e todos. E vamos, né? Para a gente se adequar. E que todas da mesa, todas as homenageadas, recebam o meu beijo no coração. E obrigada demais, Patrícia. Bom, como eu sabia que as minhas precursoras falariam bastante sobre a trajetória da OAB Mulher, da luta feminista e feminina, eu venho, no meu agradecimento, falar mais da nossa medalha, da nossa condecoração do dia de hoje. E agora me dou conta do quão estou feliz ao momento. Receber essa ilustre medalha significa para mim estar no mais alto nível da OAB Mulher, ressalvados o nível presidencial e de todas as componentes da comissão. Registro aqui o meu mais sincero agradecimento, primeiramente ao meu amado presidente desta casa, Felipe Santa Cruz, a quem deverei sempre o carinho das atenções, do respeito e da mais sincera amizade, agradecendo em nome dele ao querido tesoureiro e presidente da Comissão de Prerrogativas, Luciano Bandeira, que aqui esteve, e ao eterno coordenador das comissões, Fábio Nogueira, que também aqui esteve, nos prestigiando, e que sempre me prestigiaram e deferiram os requerimentos da OAB Mulher. Enquanto eu estava aqui na presidência, antes as coisas eram assim muito difíceis, mas quando eu cheguei, eu com meu jeitinho empurrava para lá e para cá e queria, e vamos lá, vamos para o gabinete. E eles olhavam para mim, tá bom, e me concediam aquilo que eu precisava para continuar a minha trajetória com a mulherada que estava ao meu lado, lutando por todos os direitos das advogadas e da sociedade. Seguindo assim os passos do nosso presidente, que sempre deu total apoio. Agora, o meu especial agradecimento à Amanda Mota, pois por ela fui indicada em minha direção tal premiação. Portanto, para a Amanda, eu peço uma salva de palmas. Pois pela aceitação de seu pedido, estou aqui hoje tão feliz. Obrigada, Amanda Mota. Seu carinho me comoveu tão forte que meu peito quase explodiu ao receber a notícia de que receberia a medalha Mirtes Campos,
com tamanha pompa e circunstância. E agradecendo a Amanda, agradeço também à coordenadora Patrícia Carvalho, que se dedicou intensamente para tudo acontecer da melhor maneira, estendendo a todas as demais parceiras que também se dedicaram de corpo e alma para a efetivação desta honraria. Marisa Gáudio, nossa atual e amada presidente da Comissão OAB Mulher, meu muito, mas muito obrigada mesmo por você, de pronto, ter acolhido a sugestão de me repassar uma das comendas mais importantes do meu acervo. Você, como sempre, procura o melhor para todas nós da comissão, para todas as advogadas e, igualmente, para a sociedade no que tange sororidade. Obrigada demais à minha única filha, às minhas irmãs, minha prima, meu sobrinho, que estão aqui, a me aplaudir, a minha afilhada, Leiliane, meu parceirão César, representando todos os membros da nossa grandiosa família e amigos, os quais não puderam vir. A essa família eu amo infinitamente. E nossos pais, que já estão na esfera espiritual, me ensinaram assim. Eles jamais deixaram de nos prestigiar até seguirem para o plano de Deus. E é por eles que sempre pretenderei nortear a minha vida de forma ética e eivada de moral, amando a todos os meus, prezando a dignidade e trazendo comigo o sorriso da plena alegria e o vigor da consolação. Mesmo em momentos difíceis, como os que passamos a semana passada, ao perdermos um dos nossos irmãos e inserir uma prima para tão tenebrosas doenças. E seguindo assim, agradeço a todos os meus amigos fiéis, aqueles que por qualquer convite que façam, lotam uma van. Não é, Pedro? E me seguem, sem pestanejar. Levantem os dedos aí, as mãos, todos. Sempre lado a lado com minhas alegrias e meus momentos de tristeza. Agradeço igualmente aos demais amigos que não puderam estar aqui comigo nesta data, mas que com certeza gostariam de ter comparecido. Para não perder o foco, falarei agora um pouquinho das minhas atividades junto a essa instituição, que lá em 1984, pelas mãos do Dr. Celso Fontinelli, me entregou a carteira de advogada. E pronto, estava eu inscrita e feliz por ter conseguido, após tantos anos de luta, a minha carteira da ordem. Não passei por exame de ordem, mas passei por banca examinadora. Naquela época, portanto, nem sei o que seria pior. Uma prova ou 5 examinadores me torturando para testar minha sabedoria. Iniciei minhas atividades na cidade de Volta Redonda. E após 10 anos de inscrita, lá estava eu, sendo convidada a participar de uma chapa na OAB, onde me intitularam secretária adjunta. A partir daí, se iniciou uma linda trajetória na minha vida, pois podia, assim, a partir de 1994, cuidar dos colegas advogados estagiários, cuidar da sociedade num todo, estar inserida no contexto social, cuidar de vidas, demonstrar meu afeto, minha solidariedade, meu respeito e meu amor pelos profissionais do direito e cidadãos de diversas classes. Comecei a cuidar de atividades com crianças e menores desamparados, dos idosos destinados aos abrigos, dos advogados doentes e de suas famílias. Enfim, me inserir na vida dos outros, muita vez me esquecendo da minha,
deixando de lado eventos na família e alguns sociais, para me dedicar completamente ao que destinei minha vida. E, nesse contexto geral, me tornei presidente da OAB Mulher, da então subseção de Volta Redonda. Em 2003, um grupo de amigos me convidou para uma reunião e disse que eu estava sendo indicada para presidir a 5ª subseção da OAB em Volta Redonda. Confesso que na hora me espantei e não me via seguindo a vida assim, com tamanha responsabilidade. Mas o fato foi criando forma, e a forma se concretizou por 3 mandatos consecutivos, os quais finalizei em 2012, como a Patrícia já explicou. Por não querer mais continuar, apesar dos clamores dos colegas, pois, tendo em vista meu trabalho firme e intenso, eu me sentia cansada e necessitava estar mais com minha família, minha religião, ver meus amados e lindos netos mais de perto, observar minha bisneta crescer, também linda e maravilhosa, cuidar de estar mais perto de tantas necessidades familiares. E apesar de não mais querer o cargo de presidente da subseção, quando passei a notícia aqui para a seccional, meu amigo e presidente Felipe Santa Cruz não abriu mão. Foi com sua caravana até Volta Redonda e fim de conversa. Me tornei sua primeira escolhida como conselheira principal. Ganhamos as eleições no Rio de Janeiro. Pronto. Já no Conselho, em 2013, completei, junto com Felipe, o mandato como conselheira e presidente da OAB Mulher. Quando então fizemos um trabalho belíssimo e muito respeitado, com total apoio do presidente e dos demais membros da direção e conselho, vindo de Volta Redonda, passando inúmeras intempéries para cumprir com minhas obrigações prestadas em juramento. Para o mandato de 2016 e 2018, conversei com o presidente e transmiti minha decisão de também não mais pertencer aos quadros da seccional, pois ainda não estava completa a minha vontade de cuidar um pouco mais de mim, da minha família, do meu escritório, da minha religião, enfim. Mas ainda assim não fui completamente atendida, pois ele só considerou minha atitude com minha promessa de que seguiria com o grupo da OAB Mulher e, sendo assim, fiel que sou, cá estou como membro da comissão até hoje, tentando contribuir pelo menos um pouquinho para com a grandiosidade desta maravilhosa presidência. Assim, descortinando somente uma partícula da minha vida, da minha longa carreira de advogada, de minha imensurável trajetória, enquanto inserida nos quadros da OAB de Volta Redonda e aqui na seccional, renovo a todos os meus mais sinceros agradecimentos. E especialmente a Felipe Santa Cruz e Marisa Gáudio, e me disponho a lutar a qualquer momento por nossa classe. Mas me despeço com o mais profundo pesar, tendo consciência do quanto é difícil me desapegar, após tantos anos de luta, renovando aqui minha fidelidade e meu imenso agradecimento a todos que me cercaram, que me cercam de afeto e se dedicam a mim, e aos que me cercaram de afeto e se dedicaram anteriormente, como é o caso dos funcionários desta casa, que sempre me prestigiaram em todas as atividades. Só um parêntese aqui, para provar isso. O nosso funcionário, que há anos traz água para o conselho, para as nossas festas, para as nossas comissões, ele sabe que eu gosto, todos bebem a água com gás, eu gosto da minha água pura. Toda vez ele troca. E hoje ele, sem esquecer, olhou para mim e falou, vou trocar a sua água. E assim fez. E isso a gente jamais esquece. É coisa que a gente guarda no peito, na alma, no espírito, enfim. Vou fazer aqui um parênteses para lembrar das palavras das minhas antecessoras e da Comba, que lá em 1967, nesses idos,
ela estava lutando contra a ditadura, e eu não quero dizer que eu sou assim tão mais novinha, mas nessa época eu estava lutando contra a ditadura lá no Colégio Barão do Rio Branco, no antigo ginásio, que era... E aí eu era estudante, né, no ginásio, e estava lá. Vocês daqui e eu de lá. Eu já agitava bem. Já era desobediente? Já. Então, agradecendo aos funcionários que sempre me prestigiaram em todas as atividades, portanto, a todos os funcionários aqui da seccional e aos funcionários também da OAB de Volta Redonda, que não estão aqui, mas certamente saberão que eu os homenageei e os homenagearei sempre, porque eles foram, assim, maravilhosos comigo durante toda a minha trajetória. Eu agradeço do fundo do meu coração nas pessoas que já integraram e as que atualmente integram a maravilhosa e doce Secretaria das Comissões Especiais. A elas, todo o meu amor. Parabéns, Marisa Gáudio. Parabéns, Comissão OAB Mulher RJ. Sigam em frente assim, pois através de vocês vejo meu trabalho reconhecido. E sigo a trilha do meu caminho com a sensação do dever cumprido. Muito obrigada a todos os presentes. Amo muito tudo isso. Bom, agora, deixando muito obrigada a todas elas, Joselice, Comba, Leila e Rosa. Nosso muito obrigada. Eu queria abrir a palavra para vocês, plateia. Se alguém quiser falar algumas palavras para qualquer delas, falar alguma coisa delas, para elas, sobre elas, fiquem à vontade agora, né? Só peço para não ser muito longa por conta do horário. Boa noite. Parabéns a todas. E eu só queria deixar uma coisa registrada que me marcou nesse evento, né? Concluí há pouquíssimo tempo o meu mestrado na UERJ e tive a honra de, nesse período que estive lá, conviver com mulheres feministas, Estela Schenver, Esther Arantes, enfim, tantas que lutam por isso. E uma coisa que eu acho muito importante, nós desconhecemos a história das mulheres brasileiras, né? A Amanda bem disse isso. Então, hoje foi muito bom conhecer um pouco dessa história e eu acho que, em nome de todas as mulheres, eu gostaria de agradecer a vocês por todas as lutas, por serem desobedientes e que nós possamos sair daqui hoje um pouco mais desobedientes. Obrigada. Mais alguém? Ana? Deixar de falar, porque eu acho que o último estágio da Joselice foi conosco, eu e a Helena, aqui na Secretaria da Mulher do município do Rio de Janeiro. Ela, com toda a sua experiência acumulada, trabalhou com a gente nessa conquista que foi a Secretaria da Mulher aqui do município do Rio de Janeiro. E dizer que essa é uma justa homenagem por toda a trajetória. Eu acho que a Joselice é um patrimônio não só das advogadas, mas é um patrimônio das mulheres do Estado do Rio de Janeiro, das mulheres brasileiras. E queria dizer também que ela, na sua militância, tinha um vínculo com o Partido Comunista do Brasil, que é o meu partido, e que ela tinha esse compromisso com a democracia, com os direitos humanos. E confirmo também que ela era uma pessoa extremamente solidária e sempre aberta a ajudar, a colaborar. A grande contribuição que ela deu na sua assessoria sindical foi muito importante. A grande contribuição que ela deu na luta das mulheres e a grande contribuição que ela deu à luta do povo brasileiro por liberdade. Era isso, justa homenagem a Joselice Cerqueira. Obrigada, Ana. Mais alguém? Paula, né? Paula também é da Comissão OAB Mulher, tá? Som. Eu fico muito emocionada, sinceramente, em poder participar de uma homenagem tão
boa e tão maravilhosa. E eu gostaria de dizer que, quando eu estava fazendo faculdade há muito pouco tempo, porque eu sou formada nem há 2 anos ainda, estou com minha carteira da OAB nem há 2 anos, e eu sentia um desejo imenso de poder fazer parte dessa comissão. E quando eu recebi o convite, foi um dos maiores convites que eu recebi para fazer parte dessa comissão, e estar nessa sala hoje, fazendo parte dessa homenagem, dessa medalha entregue a todas advogadas, a todas essas doutoras que fizeram parte dessa história tão maravilhosa, eu quero, por fim, agradecer imensamente de todo o meu coração aos céus por vocês existirem. Muito obrigada. Deixa eu só dar a palavrinha para a irmã da Rosa, Sandra. Rosa, a sua família tem muito orgulho de você. Thaís, agora também membro da OAB Mulher. Boa noite a todas. Eu, como jovem advogada, estou aqui ouvindo, eu já tinha ouvido sobre a história da Comba, mas ainda não, infelizmente, não conhecia as outras histórias. E quero dizer aqui que eu me sinto renovada. Assim, a Marisa foi a primeira advogada assim, que me inspirou para a luta da mulher advogada, e depois conheci as maravilhosas mulheres que fazem parte dessa comissão. Só que vocês, assim, eu me sinto como se minha força fosse restaurada, sabe? Porque realmente, quando você é jovem, quando você é mulher, quando você é advogada, a gente enfrenta muitas dificuldades. Mas eu agradeço muito e eu espero fazer a diferença no mundo, assim como vocês. Tá bom? Muito obrigada. Mais alguém? Estamos juntas. Falei sobre a Joselice, mas eu acho que essas mulheres maravilhosas aí têm um legado muito grande para a luta das mulheres brasileiras. E eu queria aqui, em nome não só da Joselice, mas da própria Leila Linhares, eu acho que a Leila é um baluarte desse subsídio que ela dá à construção de leis, como o caso da Lei Maria da Penha, e agora você tem um grande desafio com a lei da alienação parental. Viu? A Jandira vai pedir sua ajuda, com certeza, porque é mais uma guerra aí. Então, eu só queria dizer que eu falei para a Joselice, até por um compromisso, né, de militância, da convivência, mas eu acho que essas mulheres hoje homenageadas são, vamos dizer assim, um orgulho para a mulher brasileira. Que se todas as mulheres advogadas dessem esse aporte à luta de nós mulheres, nós estaríamos ainda mais longe. Chegaremos aos 50%, né, Leila? Chegaremos. Estamos lutando para isso. Leiliane. Queria dar os parabéns pela homenagem, principalmente à minha madrinha, que é uma homenagem muito justa a ela e a todas que receberam. Eu queria só, ouvindo as histórias, né? Eu não sou advogada, mas fiquei muito emocionada e muito agradecida pelo legado que vocês trazem. E eu queria ressaltar que é muito bom ver esse tipo de homenagem à mulher, porque eu costumo sempre falar que a mulher ela tem que ser homenageada sempre. A mulher tem que ser homenageada por um almoço ou por ter cuidado de uma casa. A gente não tem como o costume de homenagear e nem de ressaltar o trabalho da mulher, tanto na área da advocacia quanto em qualquer outras áreas. Então, parabéns, e que nós possamos cada dia mais, né, agraciar o trabalho da mulher, não só na advocacia, mas em todas as áreas, que assim a gente pode estar abrangendo todo o conteúdo para chegar nesse 50% tão sonhado, né? Parabéns a todos. Bom ouvir isso, e bom ouvir isso de alguém que não é advogada, né? Que a gente está vendo que estão nos ouvindo, né? Alguém que tem essa consciência sem ser advogada. Mais alguém? Amanda? Mariana? Então, gente, encerramos nossas homenagens com imenso obrigada a todas vocês, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos.
com as nossas medalhas. Ideia. Passadas emoções, vamos